Cumprimento aos palestrantes que estão aqui comigo para brilhantar esse evento e para trazer um pouco mais de conhecimento para cada um de nós, né? Porque cada um aqui vai contribuir naquilo que sabe, naquilo que conhece. Eu sou Larissa Coimbra, advogada trabalhista, atuante na área há 8 anos, e é um prazer estar aqui com vocês. E vou falar aqui sobre a reforma trabalhista. Quais que são as perspectivas da reforma no cenário econômico e também no cenário jurídico neste primeiro ano. A lei ainda é muito nova, a gente não pode dizer muita coisa, que aquilo que tem ocorrido é fixo, não vai mudar. Por quê? Em razão da reforma, a Lei 13.467, de 2017, que alterou mais de 100 artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas, ela já foi objeto de 21 ADIs. O que é ADI? É ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Entende-se que alguns dispositivos da nova lei, ela ofende o direito constitucional das pessoas, dos trabalhadores e até das empresas no ambiente de trabalho. Vamos lá? Aí, ó. A Lei 13.467 de 2017, ela fez 1 ano agora, no dia 11 de novembro de 2018. Qual que foi o objetivo dela? O objetivo da reforma trabalhista é valorizar a negociação coletiva, modernizar as relações de trabalho, dar segurança jurídica às partes e gerar novos empregos formais. O que efetivamente ocorreu nesse primeiro ano? Segundo a revista Veja, 1 ano depois da reforma trabalhista, não foram gerados os empregos esperados, não houveram essas contratações. E, por outro lado, o que ela gerou? Ela elevou a contratação de empregados temporários, elevou também a terceirização, os contratos intermitentes, enfraqueceu os sindicatos e fez cair o número de ações na Justiça. Essa matéria aí foi publicada na Veja de abril. Segundo também a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, a reforma trabalhista ela impede o acesso do trabalhador à justiça, além de gerar o desemprego e um trabalho análogo à escravidão. Essa avaliação ela foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Quando que isso ocorreu? No dia 14 de maio desse ano. Então, sobre a queda do número de ações, que talvez é uma coisa que tem chamado muita atenção, tem sido muito divulgada, o que está acontecendo? O Tribunal Superior do Trabalho, ele falou que nesse primeiro ano nós tivemos uma redução de 36,5% das ações trabalhistas propostas. No estado de Goiás, essa redução foi verificada no percentual de 26,1%. Vamos aos números? Segundo o levantamento do TST, de dezembro de 2017 a setembro de 2018, foram propostas 1,2 milhões de ações trabalhistas. No mesmo período, de dezembro de 2016 a setembro de 2017, ou seja, no ano passado, haviam sido propostas 2 milhões de ações, uma redução de 800 mil ações. Aqui na 18ª região, que é o Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Goiás, a gente constatou que de janeiro de 2018 a outubro de 2018 foram propostas 54.434 novas ações, ou seja, um percentual 26,1% menor que no mesmo período no ano anterior, pois de janeiro de 2017 a outubro de 2017 foram propostas 73.704 ações. Por que ocorreu a queda no número de ações propostas? Segundo o que a gente tem conversado no meio jurídico, a redução das ações propostas ela é momentânea e ela é devido à exigência de que o trabalhador, a parte que for perder na ação, ela vai ter que arcar com despesas no processo. Quais despesas? Os honorários advocatícios e os honorários periciais. Portanto, a grande mudança da reforma trabalhista, ela diz respeito a normas processuais, que é a previsão de que, em caso de perda das ações do trabalhador, ele arque com os honorários periciais e os honorários sucumbenciais. O que significa isso? O que muda isso na vida do empresário e do trabalhador? O que é? Eu vou passar rapidamente os 2 dispositivos legais que fala aí, ó, um sobre a condenação nos honorários periciais, fala que a parte que ela perder, né, ela vai ter que pagar a perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.
que é a gratuidade de justiça? A parte ela entra e pede a isenção das custas processuais, dos honorários, das despesas no processo. Com a reforma, o beneficiário da justiça gratuita, ele só tem direito à isenção nas custas processuais, mas ele pode ter que pagar os honorários da perícia. No caso dele pedir no processo dele, por exemplo, ele trabalha em um hospital e não recebe a insalubridade. Talvez isso seja em decorrência do ambiente que ele trabalha, mas ele tem dúvidas quanto a isso, e ao sair, ele vai recorrer na justiça pedindo esses honorários de insalubridade que ele não recebeu no decorrer do contrato de trabalho. Para isso, vai ser feita uma perícia. Se ele perder essa perícia, ele vai ter que pagar ela ao final. Vamos dizer que esse trabalhador recebia um salário mínimo, 2 salários mínimos, e aí, se ele perder a ação, ele vai ter que pagar isso ao final. E isso já está acontecendo. E também, além de pagar esses honorários, ele tem que pagar os honorários de sucumbência. O que é honorário de sucumbência? Os honorários de sucumbência estão previstos lá no Código de Processo Civil, que eles são devidos ao advogado que for vencedor, que ganhar alguma coisa para o cliente dele no processo, em razão da dedicação, do grau de zelo, da boa atuação dele. E aí, isso não havia na consolidação das leis do trabalho. Passou a existir com a reforma. E esse valor vai ser arbitrado em razão aí da atuação do profissional, e o juiz vai atuar entre 5% e 10% do valor que for atribuído àquela ação ao final. Então, o que acontece? O trabalhador, quando entra na justiça, vamos dizer que ele ganha 2, 3 salários mínimos, ele pede a gratuidade de justiça. Ele ganha a isenção das custas, mas dependendo dos pedidos que ele tiver no processo, ele pode ser condenado ao final, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, a ter que arcar com honorários sucumbenciais para o advogado da empresa, se ele tiver perdido, e também com os honorários da perícia. Ou seja, ele, além de não ganhar nada, ele ainda pode ser penalizado, ficando com a despesa ao final. Isso é o que tem feito restringir o acesso e que tem gerado a queda dessas ações. Acho que eu já vou passar aqui, ó, uns 3 PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Aqui eu faço um comentário, que é o seguinte: uma ação trabalhista, ela pode ter mais de um pedido. Eu dei um exemplo para vocês da insalubridade. Mas vamos dizer que essa pessoa está pedindo aí horas extras, insalubridade e intervalo intrajornada. O que é o intervalo intrajornada? É aquele período que o trabalhador tem para refeição durante a jornada de trabalho. Nós também tivemos uma inovação aí na nova lei. Antes, o intervalo intrajornada mínimo para a jornada normal de trabalho de 8 horas era de 1 hora e 12 minutos. Com a reforma trabalhista, ele passou de ser intervalo mínimo de 30 minutos. Então, vamos lá. Ele pegou e entrou, tem esses 3 pedidos na ação. Vamos dizer que, no final, ele ganha os 3. Aí tá, ele ganha, aí pode ser que o advogado da empresa perdeu a ação e ele vai ganhar ainda da empresa, por ele ter ganho a ação, o advogado dele, do autor da ação, do trabalhador, em razão dele ter ganho aquela ação, ele ainda pode ganhar honorários da empresa por ter ganho. Acho que ficou claro? Né? Mas pode acontecer uma situação diferente. Ele ganha 2 desses pedidos e perde um. Nos 2 que ele ganha, o juiz vai atribuir um valor e vai arbitrar um percentual de honorários para o advogado dele, do autor da ação. No pedido que ele perdeu, o juiz também vai atribuir um valor e vai atribuir um percentual de honorários. E tem a possibilidade também em que ele tenha a perda total. Quando ele tem a perda total, é essa hipótese que eu falei para vocês. Ele, além dele não ganhar nada, ele pode ficar aí com a despesa no final da ação. E ter que pagar os honorários de sucumbência e ter que pagar os honorários periciais. Aí eu faço um questionamento. A partir disso daí, será que compensa eu contratar um advogado mais barato, que vai cobrar menos, por causa desses honorários? Será que esses honorários de sucumbência eles vão remunerar o advogado que eu estou contratando?
A resposta é não. A contratação de um advogado, de um profissional da advocacia, tem que ser uma coisa. Primeiro, é uma relação de confiança entre cliente. Você tem que procurar um profissional que você saiba que entenda daquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo, e que você possa confiar no serviço dele. Outra coisa, o advogado ele não vai ser remunerado exclusivamente, unicamente pelos honorários de sucumbência. Por quê? O advogado ele é remunerado através de um contrato de prestação de serviço que ele pode ter ao final da ação. Bom, eu cito a situação. E se a parte já tinha um processo antes da lei? Se a parte já tinha um processo antes da lei, ela não pode ser condenada nos honorários de sucumbência e nos honorários periciais ao final. Tem que continuar a ser julgado de acordo com a lei antiga, onde a parte, quando perdia a ação, ela não levava nada e não ficava também com dívida nenhuma. Hoje a situação mudou, a gente já tem uns dispositivos sobre isso. Qual que é a expectativa disso daí? O que é que vai acontecer? A gente ainda não sabe no cenário jurídico, mas a grande expectativa é que nós temos uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5766, que ela está em trâmite lá no Supremo Tribunal Federal e que ela vem brigar pelo acesso à justiça, porque entende-se que a condenação das partes nos honorários periciais e nos honorários de sucumbência restringe o livre acesso ao judiciário. O entendimento é que isso tem que ser deferido para quem? Para aquela parte que realmente for comprovadamente hipossuficiente, aquele trabalhador que ganha até 3 salários mínimos. Por quê? Não há justificativa para que a justiça dê gratuidade de justiça a uma parte que ganhe R$5.000, a um trabalhador que ganhe 5, que ganhe 4, que ganhe 8, 12 mil, como nós temos caso. Essa parte, se ela perder, ela tem condições de pagar. Mas é para quê? Para oferecer aquilo que está previsto na Constituição, o livre acesso ao judiciário. Isso é uma construção, é um entendimento que está sendo feito. Tem muitos estudiosos aí debatendo em cima, como eu já citei alguns informativos atrás. Está aí, né? Então, a tendência é que, após o julgamento da DI 5766, o número de ações trabalhistas volte a crescer. O que eu posso afirmar hoje? Que os honorários, com os honorários, aumenta-se a responsabilidade no processo trabalhista, tanto empregado quanto empregador. Outra coisa, a reforma ela também não veio para retirar a responsabilidade das obrigações do empregador. Ela não veio de maneira alguma. O empregador continua tendo a obrigação de pagar os salários no dia, de conceder férias, de pagar o FGTS, o INSS. Ela foi para flexibilizar, foi para modernizar, para criar novos postos de trabalho. Essa é a minha contribuição. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Está aí o meu contato. Tenham todos um bom dia e vamos para o próximo palestrante. Muito obrigada.